Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Bug da Milênio e vocês são mais do que bem-vindos. Quando eu vi que Silvério Pereira iria interpretar o papel de um dos maiores e mais perversos assassinos em série do Brasil, eu fiquei extremamente empolgada. Porque, pra mim, ele é um dos maiores atores da nossa geração. Eu achei super pertinente, visto que é uma das histórias mais marcantes da década de 90, quiçá da história do Brasil. E como eu já mencionei no meu outro vídeo que eu fiz sobre o Maníaco do Parque, esse foi um caso que atormentou a minha infância, né? Eu tinha 8 anos na época, e todas as notícias, as coisas ficaram impregnadas, né, no nosso imaginário. Então, quando eu fiquei sabendo do filme, do calibre do autor, confesso que eu criei muitas expectativas e já adianto aqui pra vocês que eu fiquei bastante decepcionada. Quero dizer que eu entendi o que a equipe de produção quis fazer, porque eles fazem questão de deixar isso claro a todo momento do filme, né? O filme ele se explica bastante. Eu acho que o maior medo deles era justamente romantizar a imagem do Maníaco do Parque, né, do Francisco, por causa do que aconteceu com o Dahmer, né, que muita gente até usou fantasias de Halloween, fazendo referência ao Dahmer, e houve toda aquela romantização em torno da imagem dele, né, do psicopata. Então eu acho que eles ficaram um pouquinho com medo de explorar talvez certos aspectos da vida, da biografia do Francisco, que de certa forma eu acho que isso iria acabar humanizando a figura do Maníaco do Parque e talvez criar até uma certa comoção no público. O carisma do Silvério talvez tenha sido um elemento que fez com que eles dessem esse passo para trás, né, durante a produção do filme, não sei, mas eu acho que todo esse melindre acabou atrapalhando a composição do enredo, das cenas, dos personagens, e engessou o andamento do filme de modo geral. Eu entendo toda essa preocupação, mas eu acho que tinha formas de explorar, evidenciar e discutir a personalidade asquerosa do Francisco no filme, principalmente para causar impacto na audiência, mas não no sentido de se utilizar de cenas gráficas demais, né, de cenas muito fortes, mas talvez de criar um incômodo na audiência. Segundo o diretor Maurício Essa, ele tinha a intenção de trazer uma reparação histórica para essas vítimas e para as famílias também, mas eu saí do filme sem saber praticamente nada sobre essas mulheres. Eles se preocuparam muito mais em humanizar a protagonista Helena, porque sim, ela é a protagonista desse filme, do que falar dessas vítimas em si. Isso foi o que eu senti. A personagem da Helena, a repórter, ela foi uma personagem criada pelos autores, ela é uma personagem fictícia, e eu acho que eles queriam que ela representasse o olhar feminino sobre o caso, ou seja, ela seria algo que nós, mulheres, né, teriam que se identificar e assistir toda a trama a partir do olhar dela. Mas não rolou, né, gente? Eu não tenho nada contra a criação de personagens fictícios para recontar uma história que aconteceu, desde que esse personagem tenha um papel claro e bem desenvolvido para a trama. E não foi o que aconteceu aqui. A trama central, né, que é o caso do Maníaco do Parque, fica circundando ali, né, dando volta na trama principal, que seria a trama da personagem da Helena, deixando o caso que leva o nome do filme de segundo plano na história. Então eles perdem longas horas de tela ali com conflitos internos da Helena, com a questão dela com a família, com o apartamento, com o pai, com os colegas machistas ali da redação onde ela trabalhava. Eu não estava nem um pouco interessada em saber dessas questões internas conflituosas de Helena. Eu queria saber sobre a história do Maníaco do Parque e sobre as vítimas e sobre o impacto que foi na sociedade brasileira naquela época. Como se não fosse bastante, eles também, na tentativa de ilustrar o machismo estrutural da época, eles decidem colocar aquelas clássicas cenas, né, batidas da mulher que não é ouvida no ambiente de trabalho, que é silenciada pelos colegas homens, que são cenas assim, gente, que ó, já abordaram esse tema. Acho que a gente pode começar a explorar um pouco a nossa criatividade, porque elementos para representar o machismo na sociedade não faltam. Daí, depois que eu vi essas cenas, eu fiquei pensando assim, será que um filme que aborda um caso de um assassino em série extremamente misógino, que arrastava as mulheres para dentro de um matagal e cometia todo tipo de bestialidade e atrocidade com elas, não era o suficiente para ilustrar o machismo estrutural? Para reparar historicamente essas vítimas? Será que cabia aqui nesse contexto esse tipo de cena? Não que os outros aspectos não fossem importantes, eu não estou validando esse lado do machismo, mas aqui nesse contexto eu achei um pouco fora do lugar e pouco criativo. Na época, né, 97, 98, o Brasil ele era mais machista do que a gente conhece hoje em dia. A maior parte da mídia, das pessoas, do pensamento da época, eles faziam chacota dessas meninas. Eles diziam que elas eram trouxas, que elas eram burras, fáceis. Onde já se viu, né, elas aceitarem ir pro meio de um matagal com um estranho. Eu acho que seria muito mais educativo e produtivo
se eles tivessem humanizado essas vítimas, se eles tivessem dado famílias para essas vítimas, sonhos, personalidade para elas, o nome delas, mostrando o que acontecia de verdade e também a capacidade de persuasão do Francisco, né, do maníaco do parque. Inclusive eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, né, abordando esse aspecto de como que ele atraía essas vítimas, como ele persuadia elas, quem eram essas vítimas, né, por que elas estavam em estado de vulnerabilidade. Então eu vou deixar linkado aqui no final para vocês assistirem. Daí nós temos a personagem da Mel Lisboa, que é a irmã de Helena, que aqui ela vai ser uma espécie de Guido Palomba, né, Ana Beatriz Barbosa, em que ela vai explicar os aspectos psicológicos do maníaco do parque. Só que eu achei as inserções, né, dela no texto do filme tão assim, nada orgânica, sabe? Parece que ela tava ali falando algo que o ChatGPT fez. Quebrou um pouco pra mim o meu envolvimento com o filme, que fica parecendo uma coisa meio documentário, sabe? Assim, não sei, não incorporou ali na cena. Isso me irrita tanto, porque no cinema a gente tem tantos recursos que dava pra explicitar, né, essas questões da psicologia, da mente doentia do Francisco, sem deixar dessa forma escancarada, assim, que fizeram, né? Porque, não sei, passa uma certa preguiça, sabe? Achei bem anticlimático. E aí, toda vez que isso acontecia, eu sentia que minha inteligência estava sendo um pouco subestimada, sabe? Deixando claro aqui que eu gosto muito da Mel Lisboa, também gostei muito da interpretação da atriz que faz Helena, né, a Giovanna Grigio. Então a crítica aqui não é sobre como elas atuaram, e sim como as personagens delas foram escritas. E aí a gente tem a cena final, né, da Helena entrevistando o Francisco, o maníaco do parque, em que ela fica totalmente desestabilizada, ela externaliza toda essa fúria que ela tava em relação ao Francisco. E eu entendo que isso é o que a gente verdadeiramente sente e às vezes tem vontade de colocar pra fora, mas ali ela era uma jornalista. E a gente que consome bastante o gênero crimes reais, né, o true crime, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, né? A gente até conhece algumas pessoas que trabalham nessa área, a gente entende o profissionalismo e a frieza que eles às vezes têm que ter diante de certas situações. Eu achei que também quebrou um pouco o meu envolvimento com o filme. Eu acho que eles poderiam ter evidenciado outras características da Helena enquanto jornalista. Se, por exemplo, eles tivessem trabalhado a perspicácia dessa jornalista, a astúcia dela, o profissionalismo, se essas questões tivessem ficado mais explícitas, eu acho que teria sido uma personagem feminina mais bem escrita. Mas aqui me pareceu muito mais um olhar masculino sobre o que ele pensa que é uma mulher, sobre como uma mulher reagiria nessa situação. Eu acho que força não tem nada a ver com descontrole, e eu acho que aqui isso poderia ter sido trabalhado de forma melhor. No final das contas, depois de assistir o filme, a gente sabe que a Helena tem bastante conflitos internos, né, acerca do pai. A gente sabe que ela tem um apartamento à venda e a gente sabe também que todos os colegas de redação dela ali são uó. Mas no que se refere ao caso, às vítimas, ao Francisco, ao impacto social que esse caso teve na época e a forma que a mídia absorveu e deturpou tudo isso, passou um pouco batido no filme, foi muito pouco explorado, e essa foi a sensação que eu fiquei no final, infelizmente. A equipe de investigação também, o delegado que cuida do caso, todo mundo ficou com Deus. Aqui a gente vai ter o personagem da Helena desdobrando todo o caso de uma maneira bem superficial. Essa é a minha opinião sobre o filme, então, gente, quero saber a opinião de vocês aqui também nos comentários. Vocês gostaram do filme? Vocês não gostaram? Por que não gostaram? Por que gostaram? Não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal se você não é inscrito, e vejo vocês no próximo vídeo.